Boa noite. Vamos então, para o nosso último estudo do profeta Ageu. O texto vai ser projetado, na verdade todo o sermão vai ser projetado, eu enviei aí para o pessoal da projeção, tá? Abra sua Bíblia lá no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, versículos de 10 a 15. O título da nossa reflexão é 3 meses depois. 3 meses depois. Ageu, capítulo 2, versículos do 10 ao 15. Nós iremos ler. Ageu 2, do 10 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda das suas vestes e com elas tocar em pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida, Ageu disse: se alguém ficar impuro por tocar em cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela fica impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficarão impuras. Então Ageu respondeu: declara ao Senhor, assim é este povo e esta nação diante de mim. Tudo o que fez e tudo o que me oferece é impuro. Agora preste atenção, de hoje em diante reconsiderem. Em que condições vocês viveriam antes de se colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor? Palavra do Senhor, e que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Nós aprendemos muitas coisas aqui sobre o profeta Ageu, Foram uma série de sermões, todos os pastores da igreja pregaram sobre o livro do profeta, e sempre nós estamos aqui fazendo uma interação com a reforma que precisamos fazer e a reconstrução ali do templo em Jerusalém, que era totalmente necessária ali nos tempos do profeta Ageu. E isso é uma coisa interessante, porque é quando a gente percebe, irmãos, que a Bíblia tem esses princípios eternos, Eu acho muito interessante a gente perceber que podemos usar uma situação que aconteceu há tanto tempo atrás, que fala aos nossos corações no dia de hoje. É impressionante como Deus fala com cada um de nós, quando nós podemos relacionar as coisas que acontecem na Bíblia com as coisas que acontecem na nossa vida. Isso é interessante porque uma das figuras de linguagem que se usa para a Bíblia, o próprio Tiago vai dizendo, é que a Bíblia é um espelho. E por que você se olha no espelho? Sabe para quê? Para procurar defeito. Não é? A gente se olha no espelho para procurar defeito. A gente vai ver se a camisa está combinando com a calça, não é? Se o cabelo está lá no grau, se a maquiagem aí das irmãs está combinando com tudo. A gente faz isso. A gente olha para o espelho para achar algum defeito na gente. E a Bíblia tem esse poder de mostrar os nossos defeitos. A Bíblia tem o poder de ser esse espelho, onde nós olhamos e nos identificamos com aquelas coisas que acontecem ali com os personagens. E a grande questão aqui do profeta Ageu, nós sabemos, era a reconstrução do templo. Essa era a grande missão do profeta. E pense, irmãos, aqui, que tarefa difícil. Nós sabemos que quando o povo volta do exílio da Babilônia, eles tinham essa necessidade de reconstruir o templo, eles até começam, a obra fica 18 anos parada, por isso que Ageu vai chegar lá e vai fazer aquela crítica: olha, a casa do Senhor está em ruínas e vocês moram em casas luxuosas. E aí ele vai nos ensinar sobre a prioridade que devemos dar a Deus. Então, nós precisamos entender tudo o que estava acontecendo aqui com o profeta Ageu. E, principalmente, identificar as coisas que aconteciam lá naquele tempo com a nossa vida hoje. Por que o título da reflexão hoje se chama 3 meses depois? Porque exatamente nesse texto que nós estamos lendo, no capítulo 2, já haviam se passado 3 meses desde o tempo em que as obras foram retomadas.
O povo atende a profecia de Ageu, o povo começa a reconstruir o templo, e se passam 3 meses e a obra estava lá a todo vapor. O povo lá estava reconstruindo o templo. Só que aí acontece uma coisa interessante. Enquanto o povo estava reconstruindo o templo, aí parece que Deus tinha algo ainda a falar para o seu povo. Talvez, quem sabe, uma última lição para aquele povo. E é onde a gente pode pensar agora, meu Deus, eu já estou fazendo o que o Senhor está pedindo. Eu já estou reconstruindo o templo. Não era para a gente reconstruir? O que é que o Senhor ainda tem a nos falar? Olha, existe um sentimento que precisa acompanhar toda a nossa vida. O sentimento de que sempre teremos algo a aprender. Não importa quanto tempo nós temos de vida cristã, não importa se eu estou fazendo ou não a vontade de Deus, não importa se eu comecei ou não a reconstruir o templo, sempre, todos nós vamos ter algo para aprender e Deus sempre vai ter algo a nos falar. Então, o que eu vejo aqui, o que nós podemos perceber em toda a profecia de Ageu, é que a reconstrução do templo passa por 3 estágios. E em todos os 3 estágios, o Senhor tem algo a ensinar para o seu povo. Quer ver? Quando a obra estava parada, o ensino era sobre as prioridades. Quando a obra passou 18 anos parada, o Senhor disse, olha, não é justo que a minha casa esteja em ruínas e a casa de vocês sejam luxuosas. O Senhor estava lá dizendo sobre as prioridades, o povo colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Nesse caso aqui, quando a obra, enquanto a obra estava acontecendo, o ensino que nós lemos aqui era o de santidade. É sobre isso que esse capítulo trabalha. E o profeta Ageu faz isso de uma forma interessante, porque ele vai remontando alguns aspectos da lei de Moisés, principalmente as leis de impureza e as leis de pureza. Olhe novamente aqui o versículo 12. Olha só o que o profeta fala. Se alguém levar carne consagrada na borda das suas vestes e com elas tocar em pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Vamos aqui tentar, irmãos, entender a imagem. O profeta estava passando a imagem de que o sacerdote de que alguém, na verdade, carregava uma carne consagrada, uma carne que estava pura, uma carne que não tinha sido contaminada. E a ideia que ele passa é que aquela pessoa dobrou na borda das suas vestes aquela carne. E aí ele pergunta, se alguém for e tocar naquela veste, essa pessoa ficará pura? Aí o que é que os sacerdotes respondem? Não, ela não ficará pura. E realmente não ficava, de acordo com a lei não ficava. E eu fiquei pensando, por que a pessoa não ficaria pura, se ela tocou em algo puro? Sabe por quê, irmãos? Porque a santidade só pode ser desenvolvida com o que eu chamo de contato direto. Você não se torna santo porque tocou em algo que é santo. Você não se torna puro porque tocou em algo que é puro. É isso aqui que a Bíblia está nos ensinando. Eu não me torno santo, eu não vivo uma vida de santidade simplesmente porque eu conheço as histórias da Bíblia. Eu não vivo uma santidade simplesmente porque eu venho escutar uma pregação. Eu não consigo me tornar santo simplesmente por tocar em uma Bíblia. Para a gente viver uma vida de santidade, é totalmente necessário, irmãos, termos um contato direto com Deus. Não é só conhecer as histórias da Bíblia, mas é ler a história da Bíblia e aquilo gerar comunhão com Deus em nossas vidas. Esse é o contato direto que nós precisamos ter com Deus. Essa é a lição que o profeta Ageu nos ensina. E sabe uma das coisas que eu acho interessante? É porque nós pensamos que Deus sempre exigiu muito da gente. Mas a Bíblia nos ensina, o próprio Jesus Cristo nos ensina, e na verdade eu já escutei muito, as pessoas falarem assim, eu tenho muita fé em Deus. Ah, mas eu tenho muita fé em Deus.
Geralmente, não em todos os casos, uma pessoa quando diz assim, eu tenho muita fé em Deus, a gente sente um arzinho de arrogância. Sabe por quê? Porque o que Deus pediu da gente, o que Jesus pediu de cada um de nós, não foi uma fé enorme. A fé só precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Não é isso? O que Deus pediu, o que Jesus fala lá nos evangelhos, é isso, olha, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você será capaz de mover as montanhas, você será capaz de transportar as montanhas de lugar. Sabe o que é que nós vemos aqui no livro do profeta Ageu? É que reformar ou reconstruir exige atitudes de fé. Nesse ponto é que nós vamos perceber que Deus nunca exigiu tanto assim da gente. Precisamos ter apenas uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E pare para pensar que se uma fé do tamanho de um grão de mostarda já é suficiente para mover montanhas, quanto mais para reformar um prédio. Quanto mais para reconstruir um templo. Enquanto eu estava lendo e estudando aqui o livro do profeta Ageu, eu fiquei me perguntando, por que essa reforma? E na medida que eu me perguntava, vinha na mente uma sensação de que qualquer movimento que a gente faça nessa reforma, elas precisam ser acompanhadas de atitudes de fé em nossas vidas. Porque veio ao meu coração a ideia de que nós estamos fazendo parte dessa reforma por uma coisa assim que é essencial para a nossa vida, que é agradar a Deus. Nós queremos agradar ao Senhor. Esse é o objetivo principal da reforma. É fazer com que Deus se alegre com as nossas atitudes. Tudo é para a honra e para a glória dEle. E onde é que isso se relaciona com a fé? No fato de que a própria Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. A única forma que temos para agradar a Deus com as reformas é se cada atitude nossa for gerada de um ato de fé. A fé gera em nós o ato de ofertar. A fé gera em nós o ato de colocar a mão na massa. A fé gera em nós o ato de orar por essas reformas. Se cada ato, irmãos, para a reconstrução do templo não for fruto da fé e da santidade do povo de Deus. Imagina lá o povo lá, no contexto de Ageu, precisando reconstruir o templo, mas com aquela sensação de que eu estou reconstruindo só para reconstruir mesmo. O profeta fala que é necessário que vocês vivam em santidade para reconstruir esse templo. Sem fé e sem santidade, aquilo seria apenas mais uma construção. O templo poderia ser o mais belo de todos. Poderia ser a coisa mais bela, a construção mais bela que tivesse ali em Jerusalém. Mas sem fé e sem santidade, se tornaria apenas mais uma construção. A mesma coisa, o mesmo princípio serve para nós. Serve para esta igreja, serve para mim, serve para você. Nós podemos ter aqui a igreja mais bela de todas. Nossa igreja já é bonita, vai ficar ainda mais bonita, amém? Vai ficar ainda mais bonita, nós sabemos disso. Mas é necessário, irmãos, que cada ato seja gerado de uma atitude de fé. É necessário que a gente aproveite todo esse momento de reforma para viver ainda mais em santidade com o Senhor. E por isso que nós precisamos resgatar o amor pela obra de Deus. Porque o que é que nós podemos fazer sem amor? O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios. Por mais que os nossos atos sejam grandiosos, quando Jesus fala, né, qual é a maior demonstração de amor a alguém? É quando nós entregamos a vida em favor dos nossos amigos. É quando nós entregamos a vida em favor daquelas pessoas que a gente ama. O próprio Jesus fala isso.
Ninguém tem maior amor do que este, de entregar a vida por aquelas pessoas que ama. Mas o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios que a gente pode pegar o nosso corpo e jogar no fogo em favor da outra pessoa. Se não tiver amor, não adianta nada, é fanatismo. Martírio sem amor é o quê? Fanatismo religioso. Coisa que nós devemos evitar. Então, resgate a santidade na sua vida. Faça parte dessa reconstrução, dessa reforma. Se você ainda está em dúvida se vai participar ou não, dê o passo de fé. O passo de fé é importante para a nossa vida. E aí a fé vai gerar em você todas as atitudes necessárias para que a nossa igreja viva essa reforma. Mas ainda existe aqui uma segunda pergunta, que é o oposto, na verdade, da primeira que nós vimos. Porque o profeta Ageu vai continuar. E veja, versículo 13. Em seguida, Ageu disse: se alguém ficar impuro por tocar em cadáver, e depois tocar em alguma coisa, em alguma dessas coisas, ela fica impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficarão impuras. Veja, eu não me torno puro porque eu toquei em algo que é puro. Mas o texto diz aqui que nós nos tornamos impuros porque tocamos em algo que é impuro. A santidade não pode ser obtida, como eu falei, sem esse contato direto. Mas é impressionante como o pecado é contagioso. É impressionante como essa vida que muitas pessoas vivem, longe da santidade, longe da vontade de Deus, é contagiosa no sentido de exercer uma certa influência nas pessoas hoje. Mas sabe o que é que, acima de tudo, esse texto aqui nos ensina? É que nós somos os nossos maiores inimigos. Porque aqui nós podemos fazer uma comparação com a outra reforma que foi necessária para o povo de Israel quando eles voltaram do exílio. Os irmãos se lembram que lá em Esdras e Neemias, eles precisavam reconstruir os muros? E os irmãos se lembram a dificuldade que foi reconstruir o muro, os muros da cidade? Tinha gente que chegava lá e desanimava. Rapaz, construa não, reconstrua não. Tinha ameaça de guerra, outras nações que foram lá olhar. E por questões políticas não queriam deixar que o povo de Israel levantasse um muro. A dificuldade de construir aqueles muros era tão grande que a Bíblia diz que os homens construíam os muros com a colher de pedreiro na mão e a espada na outra. Era o material de pedreiro na mão e a espada na outra, porque a qualquer momento podia ter ali uma invasão. Mas eles reconstruíram o muro. Com todas as dificuldades que eles passaram, eles chegaram lá e reconstruíram os muros. Quando a gente olha para a reconstrução do templo, a gente não vê ameaça política, a gente não vê ameaça de guerra, a gente vê que tudo era totalmente favorável para que o povo colocasse a mão na massa e reconstruísse o templo. Mas a obra ficou 18 anos parada. Conseguiram construir os muros, reconstruir os muros, que era muito mais difícil, pelo tamanho, com toda aquela dificuldade, mas o que seria mais fácil? Não se tinha ameaça externa, não se tinha nada, era só chegar lá e reconstruir. A obra ficou 18 anos parada. Eu tenho a sensação de que assim, eu vou reconstruir os muros porque serve para a minha defesa. Serve para defender a minha casa, serve para defender a minha família. Mas sabe por que a gente tem aquele costume de deixar as coisas de Deus, a gente vai empurrando com a barriga, né? Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, vai deixando para lá. Amanhã eu faço, o segundo eu faço, em janeiro eu faço. O que nós temos aqui, irmãos, é uma visão que o profeta Ageu nos oferece de quando o povo ainda não tinha aprendido a viver uma vida de santidade. E nós nos enganamos quando pensamos que o nosso maior inimigo é Satanás. Na verdade, a Bíblia apresenta 3 inimigos que nós temos: o mundo,
não é? Naquele sistema corrupto, naquele sistema que prega coisas totalmente contra a vontade de Deus, a carne, que é a nossa vontade de pecar, e o diabo que dispensa apresentações. Desses três, qual é o pior? A carne. Porque eu só caio nas ciladas do diabo e nas ciladas do mundo a partir de uma decisão da carne. A partir do momento que eu escolho cair. E por que não escolher colocar como prioridade aqui as coisas para o reino de Deus? Nós precisamos cada vez mais, irmãos, aprender que na nossa vida sempre vai existir um espaço. Nós sempre vamos estar precisando reconstruir alguma coisa em cada um de nós. Hoje nós temos essa necessidade de reformar a nossa igreja. E o que me chama a atenção também aqui é que o profeta, ele diz assim, olha, reconsiderem a condição de vocês. Lá nos versículos 15 e 16, ele diz, agora preste atenção, de hoje em diante reconsiderem em que condições vocês viveriam antes de se colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao lagar para tirar medidas de 50, só encontrei 20. O profeta está dizendo aqui, olha, antes de reconstruir o templo, vocês viviam assim. Depois, se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele mesmo diz, eu, Senhor, eu tirei isso de vocês. Porque vocês não deram a prioridade na reconstrução do templo. Mas sabe o que é mais impressionante, o que é mais interessante aqui no livro do profeta Ageu? A gente vê tantas recomendações. A gente vê tantas vezes o Senhor exortando o povo através do profeta. A gente vê muitas palavras de condenação também para o povo de Israel. Mas o que mais me chama a atenção é perceber que o livro do profeta Ageu é um livro que gera esperança em nossas vidas. Porque nós acabamos de ler aqui como o povo vivia antes de começar lá a reconstrução do templo. Mas ele finaliza o seu livro dizendo como o povo vai ficar depois que o templo estiver reconstruído. Lá no versículo 23. Naquele dia declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Salatiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Tudo isso depois que a obra estivesse concluída. Tudo isso depois que o povo de Israel concluísse lá aquela obra. Os irmãos se lembram que eu disse que a reconstrução do templo passou por 3 estágios. E em cada um desses estágios Deus tinha algo para ensinar para o seu povo. Quando as obras estavam paradas, o ensino era sobre prioridade. Durante a obra, o ensino era sobre santidade. E eu fiquei pensando, o que é que nós vamos aprender quando tudo estiver pronto? O que é que Deus vai estar falando aos nossos corações? Quando a gente terminar essa reforma, quando a gente vê lá tudo concluído, a igreja maravilhosa, o que é que nós vamos ter aprendido? O que é que Deus vai querer falar para a gente? E eu pensei aqui em 3 possíveis lições que o Senhor pode nos oferecer quando tudo estiver concluído. E a primeira delas é que Deus não nos chama apenas para reformar espaços físicos, mas nos chama para reformar a nossa vida espiritual. Eu acredito, eu creio nisso, que quando tudo estiver concluído, nós vamos, como povo de Deus, ter uma nova visão das coisas. Como povo de Deus, nós vamos ver as coisas de um ponto de vista agora diferente. Inclusive, nós vamos ter uma nova visão. Deus vai se revelar ainda mais para cada um de nós. E nós vamos ter uma nova visão de quem Deus de fato é. Vamos ter uma visão mais madura. Porque nós vamos colocar nos nossos corações que nós não estamos apenas reformando o espaço físico, mas estamos reformando a nossa vida espiritual. Esse momento é oportuno para a gente repensar os nossos momentos de oração na nossa casa,
os momentos de leitura da Bíblia, os momentos de devoção ao Senhor, pensar em se engajar no ministério da igreja. A reforma em um campo material, em um espaço físico, serve para isso, para a gente também reformar a nossa vida espiritual. Uma outra lição que com certeza Deus vai nos ensinar é que Deus não nos chama apenas para expandir o nosso terreno, mas nos chama para expandir o seu reino. No fim de tudo isso, eu creio que nós vamos ter um novo senso de missão. Que nós vamos pensar diferente sobre o que é evangelização. Eu creio que nós vamos pensar, a nossa visão de missão, de reino de Deus, vai estar mais madura, porque nós nos engajamos, como povo de Deus, em uma obra de expansão do reino do Deus em que nós pregamos. E uma última lição é que Deus não nos chama apenas para acolher pessoas em espaços físicos, mas Deus nos chama para acolher pessoas em nossos corações. Em nossos corações. Uma das pessoas que... Um dos alvos, na verdade, dessa reforma são as crianças da nossa escola. E pare para pensar que muitas delas, o único momento que elas têm de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o Evangelho, é quando elas pisam nessa igreja. É quando elas vão para a sala de aula. É quando elas têm a aula dela, é quando a tia abraça, nos cultos que elas têm aqui. Quando oram antes da merenda. Deus não está chamando para a gente acolher pessoas apenas em espaços físicos. Mas Deus está nos chamando para acolher essas crianças no nosso coração. Assim também como as crianças atípicas. Construir uma sala sensorial, não para que essas crianças sejam apenas acolhidas naquele espaço físico, mas para que elas também sejam acolhidas no nosso coração. Para que a gente, como povo de Deus, se sinta responsáveis por aquelas pessoas. É isso que Deus deseja da gente. Essa reforma não é por acaso. Eu tenho certeza que Deus tem algo a fazer em nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus vai reformar toda a nossa vida espiritual. Nós vamos ter um novo senso de missão, vamos aprender a acolher pessoas verdadeiramente no nosso coração. E Deus tem muito a fazer usando a sua vida. Não fique de fora disso. O Senhor nos chama para a expansão do seu reino. O Senhor nos chama para amar o próximo como a nós mesmos. E está aí uma grande oportunidade para termos uma nova visão das coisas. Uma nova oportunidade para até repensar o nosso lugar aqui na igreja do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que nós temos de estar aqui, Senhor, na tua casa. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por cada pessoa que está aqui. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel em nossas vidas. Mas nós te agradecemos também, Senhor, porque nós temos a certeza de que o Senhor está nos chamando para uma obra, Senhor, que é muito além de apenas uma reforma de espaços físicos, Senhor. Senhor, renova a nossa vida. Que venhamos, Senhor, a aprender tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, Senhor. Que cada atitude nossa seja fruto de um ato de fé. E que assim, Senhor, a tua palavra seja cada vez mais viva e eficaz em nossas vidas. Eu te agradeço por este culto, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém.